Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. O Dr. Kep e o César estavam esclarecendo que a essência dos seres é a vibração. E muitas vezes eu me lembro de César explicando, sobre o motor Kep, sobre a eficiência do motor Kep, etc., que todo motor tem uma forma de se medir a capacidade de trabalho do motor. Eles usam essa expressão, né? Sim. Na engenharia. É a força, é a capacidade de trabalho. Quanto que aquele motor trabalha para o ser humano, para ajudar o ser humano. Né? A força que ele tem de trabalho. Então, tudo no mundo é trabalho. Deus trabalha sem parar. Ele não é assim como fala, trabalhou 6 dias e no 7º descansou para sempre. Deus está criando e recriando e alimentando todo o universo o tempo todo. E só que a gente aqui está misturado, né, com muitas energias ou bloqueios de energias nessa civilização, tanto através de leis, de valores invertidos, de ideias erradas, de costumes errados e até mesmo de tratamentos, tecnologia, remédios, alimentos transgênicos, agrotóxicos, poluições. Tudo isso acaba atrapalhando a atividade do ser humano, né? Mas não é desculpa. E outro dia eu estava comentando com um cliente. Ele estava dizendo da dificuldade dele fazer uma tarefa que ele tinha que fazer. Ele tinha que gravar umas aulas e estava tão difícil para ele gravar aquelas aulas. E ele associou essas aulas a um grande bem que ele estaria realizando para a humanidade, e que finalmente ele conseguiu. E aí ele ficou feliz, que ele conseguiu vencer a resistência e o cansaço. Aí eu me lembro, né? Lá na Bíblia, logo após a queda, não fala justamente isso? Que o ser humano ia trabalhar com o suor do seu rosto? Quer dizer, ele ia ter muita resistência ao trabalho? E esse é um grande problema da humanidade, né? Cada vez mais voltada para a especulação, para a substituição, até da inteligência. Eles estão querendo até fazer o ser humano parar de usar a inteligência, né? Parar de pensar usando só máquinas. E, em grande parte, já estão conseguindo. E aí, Dr. Kep, o senhor trouxe uma lista? O senhor gostaria de pôr aquela lista que o senhor trouxe? Eu vou falar do um Saad pouco. Felipelli. Antes da lista, eu vou mostrar o que acontece com a pessoa parada, ou então com a pessoa que não tem o elemento exato das coisas, mente muito, tem patologia. Eu vou pôr aí um quadro, o que acontece no sangue dessas pessoas. Veja, olha aqui, desastre, né? Porque no sangue tem o soro que contém esses globos aí, que são sanguíneos, e tem também os elementos menores, são 3 elementos, né, no sangue, que leva a pessoa, assim, o corpo e a mente para o desenvolvimento ou não. Por exemplo, essa pessoa aí parece até animalitos. Até parecem, assim, insetos no sangue, né? Não é? Agora, essa questão do sangue é muito importante, porque
o sangue mostra o seguinte: o que apareceu aí de distorcido assim, ou então de falta de energia, o que apareceu é devido à conduta da pessoa. Então a pessoa vive como ela deseja, segundo a vontade dela. A pessoa vive para satisfazer os próprios desejos. Agora, se o desejo é são, a pessoa é sã. Se o desejo é doentio, a pessoa então é doente. Então, eu vou pôr um quadro aí para mostrar que neurose, né? Que atitude que adoece a pessoa, que cria problemas enormes, pobreza, desespero, ignorância, etc. Veja esse quadro. Atitudes neuróticas no trabalho. De Saad Felipelli. Isso. Então, a primeira atitude que ele lista é a atitude temperamental no trabalho. Vocês já notaram que tem pessoas, isso se nota muito nos artistas, principalmente nos teatros, né? A pessoa estoura de qualquer modo, fica... isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Até nos filmes eles mostram a pessoa não dá certo uma coisa e joga assim, e dá desespero, então xinga e entra num temperamento difícil, é o que fala temperamental. Até fala, né, que o americano aqui nas Américas são mais temperamentais, talvez os latinos. Então, o que é o indivíduo temperamental? É o indivíduo que não lida com o trabalho, com os erros que cometeu, então não tem muita sanidade, porque ele fica cada vez mais temperamental. Um temperamento assim estourado traz outro, mais outro, mais outro. E se a pessoa quer ser boa, então tem um pensamento bom, traz outro pensamento bom, traz mais equilíbrio. Depois vamos ver em segundo lugar, né, Cláudia? Aparência e higiene pessoal. Dr. Kepp, tem pessoas que não se disciplinam para estar bem vestido, com estética, tomar banho, escovar os dentes, né, para não ter mau hálito, para não ter um cheiro desagradável para os seus colegas. Existem pessoas, parece que têm um certo prazer. Por que eu vou me preocupar com isso? Então, tornando o ambiente do escritório muito desagradável, né? Aquela presença. Mal vestido, no carro, relaxado. né, Cláudia? Pessoal que tem um carro em desordem, tem o escritório em desordem, não tem tudo mais ou menos na mão para resolver. Pessoa que tem essa aparência ruim, que tem a mente totalmente torta. Vocês são assim? Não, os assistentes meus aqui. Na Luísa, por exemplo, ela é dentista. Você deixa tudo torto lá, em vez de pegar a broca para o dente, pega o agulho e dá se eu fosse assim, eu não teria clientes. Não. Tem que ser bem organizado para fazer o certo, né? Tratar do dente certo. Né? Ter higiene, né? Com os instrumentos, no procedimento, no protocolo, na roupa, na maneira de se vestir. Cada profissional. O médico, por exemplo, né? O médico, ele dá um remédio para curar, dá um remédio para matar.
E tem histórias trágicas, doutor Keppe, por esse desleixo nas cirurgias, quando vão fazer uma intervenção e fazem no local errado, ou esquecem de objetos dentro do paciente. Isso é muito comum. Então, nessa pesquisa, foi feita justamente para mostrar que não basta conhecimento técnico, que o conhecimento técnico é secundário se a pessoa não tem uma boa conduta interior, de ter virtude, né, de fazer o que ela precisa. Eu tive um cliente. Direito, por exemplo, né? O que acontece, né, quando a pessoa não quer trabalhar, então ela vai reclamar lá do patrão. Então, o direito, em geral, dá razão a quem reclama, e não o patrão, que às vezes é bonzinho, tudo, e a pessoa não quer trabalhar, quer dinheiro. É isso, Rodrigo? É isso. O problema é que as leis não podem dar respaldo, não podem incentivar e as pessoas a brigarem, não pode deixar a pessoa fazer o que é errado, não pode deixar a pessoa mentir. Então, o que acontece? No exemplo da lei trabalhista, muitas vezes é comum uma pessoa que trabalha numa empresa depois sair da empresa e atacar aquela empresa. Mas ela usa da lei para fazer isso, ela reclama, ela é reclamante, ela é a queixosa. E ela usa a lei para ir lá no tribunal, na corte, e falar um monte de inverdades, mentiras, e até provar que ela está falando mentira, nem sempre a justiça prevalece. A gente vê que não. Então, a lei ela tem que incentivar o que é certo, o verbo, a ação, o que é bom, belo e verdadeiro, e não deixar a pessoa prejudicar a si própria e a outra pessoa, né? Por exemplo, agora no frio, então nós temos uma lei que permite que a pessoa pode ficar na rua se prejudicando e prejudicando os outros. Quer dizer, não cuida do aspecto da aparência, da estética, da saúde, deixa a pessoa se prejudicar e prejudicar o ambiente que está lá. Então a lei não visa o que é bom, mas sim o que é errado. Inclusive, não é, Rodrigo, que essas leis trabalhistas, muitas vezes, elas impedem o empreendedorismo no nosso país, né? Porque muitas empresas fecham por conta de leis injustas que levam os donos de empresa a ter que pagar valores orbitais, né? Agora, veja um fato interessante, porque falam que a Alemanha é um país mais rico, tem mais progresso, e outro país, o Japão, tem muito progresso, e a China, principalmente. Por que fala? E no passado, né, agora nem tanto, mas no passado, Estados Unidos tinha a maior parte das indústrias, e depois chegou lá o Reagan, né? O Reagan, então, eu até escrevi um livro, o livro da decadência dos Estados Unidos, aqui, a decadência do país e do povo. Por quê, né? Porque no tempo do Reagan fizeram a lei da especulação. Então, na especulação lá, os clientes que eu atendia diziam o seguinte: se o americano conseguir ganhar 500 mil e pôr no banco, nunca mais ele precisa trabalhar. Então, até eles emprestavam dinheiro de um banco para pôr no outro banco que dava um rendimento maior que pagava esse banco que emprestou. E vivia assim, sem trabalho. Então, o país que progride é o país que trabalha. Então, falam que é por isso um país que tem riqueza, e que a riqueza é que dá tanto trabalho assim e dinheiro para o povo.
Não é a natureza, o país mais rico do mundo é o Brasil, gente. E porque empresta dinheiro, aí fica emprestando. Quem empresta dinheiro para viver, seja no governo, seja, por exemplo, pessoalmente, é uma pessoa que está no caminho da doença, da desintegração moral, dos maiores problemas. A pessoa tem que viver com o que ganha. E se não está ganhando bem, tem que dar um jeito de melhorar, de progredir, etc., né? Para ganhar melhor. Então, veja novamente no esquema, aí, no gráfico, em terceiro e quarto lugar. A pessoa que não trabalha em equipe e aquela que tem falta de empenho. Então, veja que a questão do dinheiro vem pelo trabalho. Então, uma vez eu estava viajando de Paris para Lisboa e ao meu lado sentou um ministro lá da China e viu o meu livro que tinha o nome Trabalho e Capital. Então eu falei para ele que eu escrevi esse livro para completar, né? Porque na China eles tinham muito marxismo, né? Para completar, então, o trabalho de Marx, né? Nesse sentido. E eu coloquei o capital, independência do trabalho. Se a pessoa não trabalha, ela não pode ter o capital, porque ela teria que emprestar, teria que usar outros meios para ter dinheiro. De maneira que ele até pegou o livro da minha mão, falei, não, pode ficar com o livro. E tinha lá uma reunião lá em Portugal, né, em Lisboa, que ele levou o livro, certamente ele era ministro do trabalho lá na China, e eles podem ter usado muito, né, a minha orientação. Agora veja um outro esquema, um outro gráfico do sangue. Veja o que mostra. Aí. Veja que está muito bem organizado. Aí é uma pessoa mais séria, que dá valor ao trabalho. É uma pessoa coordenada. Então, veja, gente, o trabalho não é só para ganhar dinheiro e ser milionário, como muitos pensam. O trabalho é para dar saúde, bem-estar. E também, né, as pessoas religiosas para ir até, vamos dizer, depois da morte, para o céu. E veja no outro gráfico do sangue, o que eu mostrei. Aí é meio escuro, né? Porque, viu, César? O César é que trabalhou muito no ventilador que nós usamos. Aí são 3 elementos, né? A energia escalar que Tesla descobriu e que nós respiramos, recebemos dia e noite sem parar. A energia, nós vivemos dentro da energia escalar. Então nós vivemos em contato com a energética divina. E nós, essa ideia que a gente é animal racional, que é nada, a gente é um ser espiritual, espiritualizado. Então, a energia escalar é a energia espiritualizada, é a mais alta, perto dos anjos. Então, nós viemos dos anjos, gente. Nós não somos anjos mais, porque a gente rejeitou, mas a nossa existência é angelical. Então,
Não existe na religiosidade, assim, religiosos que falam, né, que existe o pecado original. Foi uma quebra, vamos dizer, no aspecto angelical que nós temos. Então fala uma mulher muito bonita, nossa, parecia a deusa da beleza, o homem trabalhador, esforçado, puxa, que indivíduo de valor. É isso, gente. Então, o que leva um país ao progresso é a ação, é o trabalho, é o desenvolvimento, mas não na malandragem, né? O desenvolvimento no bem. Quer falar, César? Sim, eu acho muito interessante aquela foto que o senhor mostrou anteriormente, Dr. Kepp, essa daí, que a gente nota, né? O senhor estava falando da energia escalar que sustenta o ser humano. A gente pode ver naqueles pontos brilhantes, que são poucos, né? Mas é por ali que entra essa energia transcendental para alimentar o sangue. Aí, Dr. Kepp, me fez lembrar a questão dos vampiros, né? Porque todo o filme mostra que o Drácula e os vampiros, eles gostam de sugar o sangue das pessoas. Na verdade, isso é uma representação de que a nível espiritual, essas entidades malignas, os demônios, eles gostam de chupar essa energia que está no sangue. E é isso que destrói o organismo da pessoa, a saúde deles, né? Essa falha de energia no sangue, que desagrega todo o sangue e dá a doença, né? Então, quer dizer, é um problema também espiritual. Todo problema orgânico, ele está ligado a um problema espiritual também. Se a pessoa pensa mal, ataca os outros, não gosta, se queixa, é preguiçosa, a pessoa não recebe energia escalar, que vem do espaço, que todo o espaço é banhado por essa energia escalar, que é o soro, né, que aparece aí no exame de sangue, né, que está nas veias. É energia escalar, né, que está sempre em movimento dentro da pessoa. Pessoa interessada na ação, no trabalho, recebe mais essa energia. E se é contra, então deixa de receber. E é claro, né? Fica doente e morre antes do tempo. Quer falar alguma coisa? Sim. Que o senhor falou, Dr. Kepp, do trabalho e capital, né? Então eu lembrei-me do Adam Smith, que deu valor só ao capital, criou o capitalismo. E depois o Karl Marx escreveu um livro, O Capital, também dando valor só ao dinheiro, né? E o senhor colocou o dinheiro na dependência do trabalho, né? Então mudou tudo. E eu acredito que a China, ela deve ter usado essas descobertas, porque se eles fossem usar só aquela teoria tradicional marxista, eles não estariam com progresso, não. Então, só que na China existe muita ditadura, né? E isso é ruim. A pessoa não tem que, vamos dizer, ser obrigada a trabalhar no que é até contra ela mesma, contra o povo, né? Isso é a ditadura que obriga a trabalhar para os ditadores, né, ganharem melhor, ou então para os que estão no poder tirar vantagem. Então tem que haver essa questão da liberdade e o povo escolher um trabalho e receber orientação, né, para desenvolver um trabalho que é útil a todos, principalmente ao país. E com isso, o país se torna assim um dos primeiros do mundo e o povo mais feliz e alegre. Você quer falar alguma coisa? Não, eu queria dizer que a felicidade da pessoa é diretamente relacionada à realização que ela faz.
E não tem tanta gente que fala, eu não me sinto realizado. Tenho um vazio existencial. A coisa está aí na base, na realização, no trabalho, que não está sendo um trabalho... Porque, como eu disse no começo do programa, o homem trabalha e a mulher para competir com os outros. É uma competição. E isso já, na base, já é um fator profundamente neurótico. E que o nosso mundo ativou muito essa maldade, né, humana. Um destruiu o outro para poder vencer. Então, vamos ser até logo. Trabalhem, né, para serem felizes. Trabalhem nas coisas boas. Exatamente. Até. Tchau, tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a oficina artesanal Kepp Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! kepppacheco.edu.br